Boa noite, todo mundo. Hoje é o nosso 25º encontro, uma longa caminhada. Estamos quase acabando. Esse é um encontro semanal de leitura e debates da obra do Bert Hellinger. Esse encontro acontece dentro do grupo de estudos sobre direito sistêmico, e todas as terças-feiras, às 8h30 até às 9h30, sob orientação do Renato, para quem eu passo a palavra. Boa noite, Alice. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento e também a todos que nos ouvirão depois. Hoje vamos dar continuidade à leitura do livro do Bert Hellinger, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, e nós paramos no capítulo sobre religião. E hoje quem vai nos presentear com a leitura será a Nádia, e eu agora devolvo a palavra a ela. Podemos começar, Nádia. Ok. Página 250 da terceira edição, introdução. É arriscado falar sobre religião, pois não sabemos nada daquilo que se refere. Mas podemos olhar o que experimentamos quando, de uma maneira ou de outra, nos sentimos religiosos e qual o efeito que tem, não somente sobre nós, mas também sobre os outros. E isso une ou separa as pessoas. Neste capítulo, trata-se de tornar conscientes esses efeitos. Ocupo-me detalhadamente desse tema no meu livro Religião, Psicoterapia e Aconselhamento Espiritual. As religiões. As religiões que conhecemos aqui no Ocidente se edificam na diferenciação de bom e mal. Por assim dizer, elas são a última essência dessa diferenciação de bom e mal. De onde vem essa diferenciação? Não a conhecemos em nenhuma parte, a não ser entre humanos. Aqui existe essa diferenciação de bom e mal. Se agora pesquisarmos onde estão as raízes dessa diferenciação, vemos que estão na consciência, e com efeito em uma consciência bem estreitamente limitada. A consciência é o último mito do Ocidente, que necessita ser esclarecido para que os maus efeitos desse mito sejam, por fim, dominados. É que a consciência é um instinto com cuja ajuda podemos perceber algo espontaneamente. Semelhante ao que percebemos no que se refere ao senso de equilíbrio, quando sentimos espontaneamente estar em equilíbrio ou não. Assim, com a ajuda da consciência, podemos perceber espontaneamente se nos é permitido pertencer ou não, se nos é permitido pertencer à nossa família ou não. Portanto, a consciência diferencia somente em relação a esse único fato. Temos permissão de pertencer ou não. Por isso, a consciência não é determinada por quaisquer princípios gerais, mas bem concretamente pela pergunta: o que devo fazer para que me seja permitido pertencer? O que devo evitar para não perder o direito de pertencer? Por isso, a boa consciência não quer dizer outra coisa do que: posso ter certeza de que pertenço. A má consciência não quer dizer outra coisa que devo recear de ter perdido o direito ao pertencer. Isso é semelhante ao senso de equilíbrio. Se perdemos o equilíbrio, temos vertigens. Essas vertigens, por serem desagradáveis, nos obrigam a restabelecer imediatamente o equilíbrio. Assim, a má consciência também nos obriga a modificar o nosso comportamento de tal maneira que possamos pertencer novamente. Portanto, essa é a função principal da consciência. Daí advém a diferenciação entre bom e mal. Mas a consciência diferencia entre bom e mal somente nesse sentido. Bom é o que assegura o meu pertencer, e mal é o que ameaça o meu pertencer.
Portanto, a diferenciação entre bom e mal se refere somente à família. Para a família, mal é o que não corresponde a ela. Por isso, com a ajuda dessa consciência, ou sob o estímulo dessa consciência, posso difamar ou excluir os outros que são diferentes. Com isso, essa diferenciação de bom e mal, que é trazida ao mundo no seio da família pela consciência, é transferida também para o relacionamento entre grupos. Os grupos que servem ou são semelhantes à minha própria família são considerados bons e incluídos. Para a consciência, todos os outros são maus e serão excluídos. Esse mal pode ser combatido por ordem da consciência. Por ordem da consciência, ele até pode e deve ser exterminado, para que finalmente vença o bom. Essa diferenciação de bom e mal, com todas as suas consequências, remonta a essa consciência. O cristianismo e outras religiões apoiam-se sobre essa diferenciação e têm, por isso, um âmbito para os bons, o céu, e um âmbito para os maus, o inferno. Por isso, pode-se também olhar aqueles que vão para o inferno e ver com deleite como aí são queimados. Isso é ruim, verdadeiramente ruim. Com isso, está ligada a ideia de que Deus reconhece e sanciona essas diferenciações. E Ele, portanto, recompensa a todos que seguem a sua consciência e castiga os outros que não a correspondem. Todas as cruzadas, as guerras religiosas remontam a essas diferenciações. Esse foi agora um lado da consciência. Existe ainda um outro. A consciência reage a um equilíbrio entre o dar e o tomar. Portanto, quando recebo algo, tenho a partir da minha consciência o impulso e a necessidade de compensar, também dando algo àquele que me presenteou. Somente após ter lhe dado algo, sinto-me bem outra vez. Essa necessidade tem um alto valor no seio da família e no seio de todos os grupos, porque faz possível o intercâmbio entre o dar e o tomar. Sem a necessidade de compensação, não haveria o intercâmbio que possibilita as relações humanas. A necessidade de compensação atua duplamente. Se recebo algo bom, dou algo bom. E quando alguém me faz algo, eu também lhe faço algo. A saber, a necessidade de compensação se relaciona a ambos, ao bom e ao mal. Também isso é importante no seio da família. Como pequena observação paralela, menciono aqui que é importante nos relacionamentos de casal que se compense tanto no bom como no mal. Quer dizer que se um fizer algo ao outro, o outro tem de fazer-lhe algo, somente um pouco menos. Esse pouco menos seria o decisivo, porque depois o intercâmbio do bom pode reiniciar. Mas agora, voltando ao tema propriamente dito. Então, quando me sinto contemplado pelo destino, seja como for, por exemplo, salvo de perigo de vida, sinto também a necessidade de compensação. Ou se alguém diz que recebeu algo de Deus, sente a necessidade de devolver algo a Deus por aquilo que recebeu, como se ele fosse um humano que espera que eu compense. Dessa necessidade de compensação se originam sacrifícios sangrentos. Todo o sangue das vítimas tem a sua razão de ser nessa necessidade de compensação. Toda a expiação remonta a essa necessidade. Agir de acordo com isso denominamos então religioso, terrível. O sacrifício de inocentes indica nessa direção os episódios sangrentos de outros tempos e aqueles aparentemente sem derramamento de sangue, aparentemente
incruentos dos dias de hoje, onde crianças são sacrificadas na esperança de que Deus abençoe por isso a família, e onde crianças são sacrificadas para que expiem pelos pecados dos pais. Qual seria, então, a solução? A solução seria a que indiquei em minha história, a outra fé. A esse Deus do qual se diz querer o sacrifício de crianças, deve-se contradizer na cara, deve-se renegá-lo por algo maior, que permanece misterioso. Esse seria o passo decisivo. Só sairemos de todo esse círculo vicioso. Círculo vicioso é aqui a palavra certa. Se conseguirmos encontrar, reconhecer e fomentar, para além da consciência, o bem universal que une todos os seres humanos. Para ali levam os profundos movimentos da alma. Eles começam lá, onde a diferenciação de bom e mal foi superada. Esses profundos movimentos de alma atuam, no fim, para a reconciliação e para a união do indivíduo em bom e mal. Mas essa renegação, a superação da consciência, não nos cai nas mãos. Ela é uma elevada conquista espiritual e o resultado de uma purificação do espírito e do coração. Em aditamento, apresento aqui a história a qual me referi antes. A outra fé. Nádia, uma pequena pausa. Vamos ver se existe alguma pergunta ou se existe alguma colocação. Deixa eu ver. As perguntas podem ser feitas pelo chat ou só abrindo o microfone mesmo. Fiquem à vontade. Antero? Geraldo, né? Renato, eu tenho uma pergunta sobre a boa e a má consciência aqui. É o seguinte, hoje, inclusive, que aconteceu esse fato. Eu estava em um supermercado, juntamente com a Nerley, e eu presenciei uns rapazes pegando algumas coisas e escondendo dentro da roupa, tá? E no momento eu tive a intuição, assim, de me relatar isso ao segurança do mercado lá. E no momento que isso aconteceu, os seguranças saíram atrás deles e tal, e me veio esse pensamento da boa e má consciência, até comentei com a Nirley. A boa consciência que eu imagino, depois eu quero que você me corrija, é de que eu fiz algo em benefício da sociedade. A má consciência que me cobrou no momento foi de que eu estava denunciando dois seres humanos. O que Exatamente. Sobre isso? Isso me incomodou. Exatamente. Então, se você olhar de perto, o que te incomodou na denúncia, você vai observar o que dentro de você? Qual foi o sentimento que lhe veio? Eu não estou te ouvindo, Geraldo. O sentimento que me veio, eu estava ali denunciando dois seres humanos, dois irmãos, duas pessoas que não deveriam estar tendo aquela atitude. Tá? Certo, mas isso gerou um sentimento em você ao fazer essa denúncia. E qual foi esse sentimento? Foi um sentimento de bem-estar ou de mal-estar? Não, foi um sentimento de mal-estar por serem dois seres ali que, infelizmente, não poderiam fazer. Exatamente. Mas no momento que você estava fazendo a denúncia para o segurança, isso gerou em você um sentimento de bem-estar ou de mal-estar? De bem-estar por estar fazendo algo em benefício à sociedade. Exatamente. Então, esse exemplo que você dá é um exemplo muito importante e interessante para ver como essa má consciência e essa boa consciência funciona. Então, quando você se posiciona ao lado da lei, ao fazer a denúncia, você se sente de boa consciência, você se sente inocente. Porém,
quando você se coloca ao lado dos meninos que estavam furtando, quando você se coloca ao lado dele, aí você tem a sensação de culpa. Por quê? Porque você agora mudou de lado. Então, agora você vivencia, dependendo do lado que você se posiciona, um outro sentimento totalmente diferente. Então, por um lado, quando você fazia a denúncia, você se sentia inocente, porque você estava se posicionando ao lado do coletivo. Quando você se posiciona ao lado do humano e se coloca ao lado do humano, aí você se sente culpado, porque você está querendo fazer justiça e, de alguma forma, causando a eles algum tipo de humilhação ou algum tipo de sofrimento. É exatamente assim que funciona a boa consciência e a má consciência. Então, na verdade, esse tema aqui é exatamente sobre isso. Na verdade, não existe bom ou mal. Tudo isso tem a ver com a que eu me posiciono. Quando eu estou do lado da família, se eu faço as coisas de acordo com a família, eu me sinto inocente, ou seja, eu tenho uma boa consciência. Porém, se dentro da família eu ajo de uma forma que isso não vai de acordo com aquilo que a família pensa, imediatamente eu me sinto com a má consciência, eu me sinto culpado. Então, observa que esse tipo de consciência, que baseia-se no bem e no mal, é uma consciência muito estreita e ela é bastante percebida pelas pessoas facilmente, porém ela é totalmente limitada, ela é basicamente baseada no direito de pertencer. Portanto, quando nós aplicamos essa consciência pessoal para coisas que são maiores do que isso, imediatamente a gente se perde nesses conflitos que isso gera, da boa e da má consciência. Então, esse é um exemplo perfeito de como, dependendo de como você posiciona, essa mesma atitude, numa faz você se sentir grande e importante e inocente, e essa mesma atitude diante do lado oposto gera em você essa sensação de culpa. Então, é muito importante, através desse exemplo, perceber como isso é estreito, como essa consciência ela é limitada e conflituosa. Ok, obrigado, Renato. Imagina, obrigado de você compartilhar. Mais alguma pergunta, Alice? Não. Então, Nádia, podemos continuar, por favor? A outra fé. Certa noite, um homem sonhou ter escutado a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e amado filho, leva-o para o alto da montanha que eu te indicarei e oferece-me esse filho em sacrifício. Pela manhã, o homem se levantou, olhou para o seu filho, para seu único e amado filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus. Tomou a criança, levou-a para o alto da montanha, construiu um altar, amarrou-lhe as mãos, puxou a faca e queria imolá-la. Mas então escutou uma outra voz e, em vez de seu filho, imolou uma ovelha. Como olha o filho para o pai? Como olha o pai para o filho? Como olha a mulher para o homem? Como olha o homem para a mulher? Como olham para Deus? E como Deus, se ele existe, olha para eles. Um outro homem sonhou certa noite ter escutado a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e amado filho, leva-o para o alto da montanha que eu te indicarei e oferece-me esse filho em sacrifício. Pela manhã, o homem se levantou, olhou para o seu filho, seu único e amado filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para o seu Deus e, olhando-o, respondeu: isso eu não faço. Como olha o filho para o pai? Como olha o pai para o filho? Como olha a mulher para o homem? Como olha o homem para a mulher? Como olham para Deus? E como Deus, se ele existe, olha para eles.
o respeito pelo mistério. Olhando imparcialmente para o que acontece na alma quando as pessoas se experimentam como religiosas, pode-se ver que a experiência religiosa começa lá onde alguém chega a uma fronteira, para além da qual não pode ver e para além da qual o seu saber, seus desejos e seus medos não alcançam. Para mim, a atitude religiosa adequada seria parar nessa fronteira e respeitar o segredo que existe além dela. Isso é, ao mesmo tempo, tanto devoção como humildade. Dessa atitude emana uma força muito grande, justamente porque o mistério é respeitado. Alguns não suportam isso. Esse incerto e grande que talvez pressentimos, mas não podemos compreender. Preocupam-se pelo que está ali atrás ou tentam influenciá-lo com ritos ou sacrifícios ou orações ou como quer que seja. Isso é uma religião como nós, na maioria dos casos, aprendemos, mas ela é diferente da religião que eu acabei de descrever. Ela evita o mistério e sua força e sua incrível distância. A psicoterapia existe também dessas duas maneiras. Existe uma psicoterapia que supõe poder passar pelas fronteiras e dominar e modificar destinos. E existe uma psicoterapia que para frente ao mistério e toma-o com seriedade, como ele é. Por exemplo, leva a sério que alguém morrerá porque está doente. Ela não tenta fazê-lo crer que, como certas psicoterapias, possa escapar da doença ou da morte, mas o conduz a essa fronteira e espera com ele. Então, o terapeuta está atento, centrado, humilde e tem uma força maior do que se tentasse reverter o destino. A psicoterapia que mostro aqui é desse tipo. Por isso, ela tem uma dimensão espiritual ou religiosa, mas somente nesse sentido de parar frente ao mistério e do respeito frente ao mesmo. Manter-se quieto. Às vezes, reflito sobre a psicoterapia e religião. Alguns acham que esse trabalho seja religioso ou espiritual, mas eu não tenho certeza. O sentimento religioso aparece em nós quando chegamos a uma fronteira ou quando estamos perante um mistério que não penetramos. Neste momento, paramos. Em vez de continuar, paramos. Esse parar é o essencial no sentido religioso e na consumação religiosa. O parar à fronteira e perante o mistério. Se vocês captarem isso interiormente, como é quando vocês param? Então sentirão um movimento na alma e no peito ou no coração. Nesse momento, algo se amplia. É justamente o parar que nos une com o que está para além da fronteira e para além do saber. O parar une. Esse tipo de sentimento religioso ou consumação religiosa é totalmente simples e nessa atitude e nessa consumação todos são iguais. Lá não existem quaisquer diferenças. É uma consumação que cada um faz somente para si mesmo. Entre aqueles que ousam essa consumação parando, origina-se uma comunhão, uma profunda e humilde comunhão. Isso é religião que une. No ponto em que paramos nessa fronteira, notamos quanta força nos exige simplesmente ficar quietos e não prosseguir. É difícil de aguentar. Muitos têm a dificuldade em ficar parados. Em vez disso, tentam passar a fronteira. Criam imagens, procuram investigar algo, constroem um ideário acerca daquilo que poderia estar por trás. Talvez tenham também experiências importantes, sem que, na verdade, estejam ligados com o que está além. Chamam isso de experiência religiosa. Alguns vão até tão longe.
pregando e exigindo de outros a crença em sua denominada experiência religiosa. Isso é curioso. Para mim, é arreligioso. Na psicoterapia, ou aliás, na ciência médica, o médico ou o terapeuta, ou aquele que ajuda, ou aqueles da família que acompanham o processo de cura, fazem a mesma experiência de fronteira e de mistério para além da qual não podemos ir. Então, o ficar quieto, o simples ficar quieto e centrado seria o que dá força. Tanto aquele que age ou deve agir, como aquele que sofre. Então, experimentamos o mesmo movimento interno de amplidão que se abre no coração e de concentração. Fica-se parado em frente disso, seja qual for o resultado, mesmo que seja a morte. Isso seria aqui religioso. Se eu, entretanto, em vez de ficar parado na fronteira, onde ela se abre, começo a agir, fico frenético. Tento ainda alguma coisa. Isso tem uma certa semelhança com o que acontece quando alguém se sente na fronteira, mas não fica quieto. Ele tenta, então, ultrapassar a mesma, sem que possa realmente ou lhe seja permitido. Imagens de Deus. Participante. Com falta de ar. Minha irmã esteve num convento. Quando teve falta de ar, saiu do convento e eu a acompanhei um pouco. Hellinger. Ela era, portanto, uma noiva de Cristo? O participante. Sim. Hellinger. Talvez vocês duas estejam pagando juntas pela libertação do convento, para que Deus fique apaziguado. Isso existe? Curioso isso. Participante. Sim, muito. Hellinger para o grupo. Tem-se mesmo que levar em consideração que Deus mantenha realmente noivas terrenas. Caso contrário, fica completamente sozinho no céu. O que mais pode fazer? Vimos disso, mas é assim. Então, são as imagens internas. Quando, então, uma dessas pobres noivas se separam desse amante, então ela acha realmente que lhe fez algo. Isso é o grande Deus seja louvado. Disse então. Essas ideias de Deus são terríveis. É incrível o que às vezes passa pelas cabeças. No fundo, são somente criancinhas. Essas noivas de Cristo ou noivas de Deus são somente criancinhas. Curioso. Então, isso é um incesto celeste. Aqui sou um pouco frívolo para desmascarar quão absurdas são essas ideias e, no entanto, determinam às vezes uma vida inteira. A adoração de Maria. Levando ao pé da letra, a adoração de Maria é, na verdade, uma veneração da mãe, evidentemente com a barreira para o incesto, pois é uma mãe virgem. No fundo, entretanto, é a veneração da mãe. Crítica à igreja. Se quisermos, podemos olhar muito criticamente as grandes instituições e movimentos como, por exemplo, a igreja ou o cristianismo. Mas esses são grandes movimentos históricos, em nome dos quais aconteceram grandes coisas, tanto boas como ruins. Então, achar que podemos nos elevar acima deles e criticá-los como se estivéssemos acima deles, creio não ser possível, pois quem critica dessa maneira atrai daquilo que critica a força para a crítica. Ele ainda tem uma pretensão, e mesmo em sua crítica, vive ainda da igreja e do cristianismo. O maior bem. Participante. Se o maior bem para a alma não é necessariamente a vida e a saúde, é ele o amor? Hellinger. Para a criança é o amor, e de fato no sentido de eu quero pertencer a vocês de qualquer maneira, não importa o que me custe, mesmo que me custe a vida. Esse é o amor da criança.
Esse amor é cego, porque a criança tem, ao mesmo tempo, a ideia de que pode salvar seus pais quando não estiverem bem. Por isso, crianças, quando assumem isso para os pais, não têm medo da morte, não têm medo do sofrimento e não têm medo da culpa. É incrível a força do amor nas crianças, e é esse amor que faz adoecer, porque é cego. Neste contexto, a tarefa da terapia seria trazer à luz como a criança ama. Quando esse amor está à luz, a criança não pode mais amar dessa maneira cega, porque vê que, por exemplo, a mãe pela qual quer sofrer não quer isso, porque ela também ama a criança. A criança, então, que renunciar às ideias que havia vinculado com seu amor. Isso causa uma purificação da alma e uma sublimação. Então, a criança vivencia a saúde e a vida como uma renúncia ao poder e à inocência e grandeza vividas. Por isso, a transferência do amor cego para o amor que vê é como uma consumação espiritual que exige algo da criança. A felicidade exige, então, muito mais dela do que sair aos prantos e sofrer. O que é o maior bem para o adulto? Foi um participante que fez a pergunta. Hellinger. Nada é o maior bem. Não é mais diferenciado. Em harmonia não existe nada maior. A própria harmonia é algo elevado, algo grande. Mas não existe nada maior. É igual. Você nota o que esse movimento Você nota o que isso movimenta na alma, quando permite que tudo seja igual. Participante. Muitíssima amplidão. Intervalinho, Nádia. Vamos dar mais uma brecada aqui. Tem alguma pergunta, Alice? Tem. A Vanessa, ela está sem microfone, e aí ela disse que ela já leu essa parte do livro Outra Fé. Ela já leu algumas vezes, que é quando ele descreve o sacrifício do pai oferecendo filho em sacrifício, né? O pai oferecendo filho em sacrifício. Uhum. Mas ela ainda não compreendeu a totalidade da mensagem. Ela pede se você poderia comentar algo a respeito. Tá. Ela diz que não consegue compreender qual é a mensagem que o Hellinger quer transmitir com essa passagem. Tá. O que o Bert quer, ou pelo menos o que eu entendo que ele quer transmitir nessa passagem é o seguinte, que muitas pessoas elas se relacionam com Deus como se elas se relacionassem com o marido, ou com a esposa, ou com o namorado, ou com os pais. Ou seja, muitas pessoas se relacionam com Deus e com a religião acreditando que, quando elas recebem algo de Deus, elas agora estão devendo algo para Deus. Que é um pensamento comum, que é um sentimento pertinente nas relações humanas. É o que acontece quando eu recebo algo da minha esposa, ou quando minha esposa recebe algo de mim. Nós automaticamente nos sentimos devendo um ao outro. Então, esse sentimento de dívida, que é voltado para uma das forças que atua nas relações, ele é muito pertinente nessas relações humanas. Mas esse conceito, com muita frequência, é transferido para uma relação religiosa, ou seja, a nossa relação com Deus. Então, com muita frequência, as pessoas se relacionam com Deus e com religião como se fosse a nossa companheira, o nosso companheiro. Ou seja, se eu recebo algo de Deus, então agora eu estou devendo algo a Ele. Então, é baseado nessa forma distorcida de se relacionar com Deus, como se nós estivéssemos nos relacionando com um humano, que faz eu acreditar que quando eu recebo algo dele, eu devo a ele algo. Então, todos os sacrifícios que são cometidos nas religiões, eles são baseados nesse pensamento, onde transforma Deus num ser humano. Então, qual a consequência disso? Aí ele vem com esse exemplo.
Então ele dá dois exemplos. Um exemplo onde o homem pega o filho pela mão, leva até as últimas consequências e naquele momento, ao invés de ele sacrificar a criança em nome de Deus, ele ouve uma outra voz e sacrifica a criança. Sacrifica a ovelha, né? E aí ele pergunta, como será que a mãe olha para esse pai? Como será que a criança olha para o pai? Como será que Deus olha para o pai? Né? Ou seja, será que Deus, ao esse homem se negar a dar a ele um filho, ficou bravo com esse homem ou admirou o amor desse homem por esse pai, por esse filho? Né? Então ele está questionando aí que Deus, no fundo, não espera que ninguém de nós sacrifique o nosso filho em nome dele. Isso é um pensamento totalmente distorcido por eu colocar Deus numa relação humana. E quando ele faz quando ele coloca a outra história, que Deus, teoricamente, pede para sacrificar a criança, e o homem diretamente diz, isso eu não faço, aí ele pergunta novamente, como que será que o pai olha, como a mãe olha, como o filho olha e como Deus olha? Na verdade, Deus olha tudo do mesmo jeito, porque Deus não espera isso de nós. Ou seja, isso é uma fantasia em função de nós tornarmos essa nossa relação com Deus uma relação humana, que é uma coisa absurda, totalmente sem sentido. Então, é disso que eu entendo. Eu não sei se eu consegui acrescentar algo a ela, a pessoa que fez a pergunta. Eu vou esperar a Vanessa responder. Ela agradeceu. Ok. Mais alguma pergunta? Compartilhada e eu estava arrumando. Deixa eu ver se mais alguém tem pergunta. A Nirley e o Rodrigo. É Rodrigo? Ricardo, acho. Ricardo. Isso. Pode falar. Mais um complemento, talvez nem seja uma pergunta. Na verdade, infelizmente... Eu não estou ouvindo o que ele está dizendo. Está ouvindo agora? Acho que estou. Melhorou. Melhorou um pouco? Melhorou. Tá, então, assim, na verdade, a questão que eu vejo é que as pessoas, infelizmente, têm aquela visão de que Deus é um mercador, é um grande mercador. Né? Então, eles oferecem alguma coisa e tomando por base que vai receber algo em troca. E aí acabam colocando toda e qualquer responsabilidade das suas vidas em Deus. E não deixam de fazer a sua própria caminhada, a tomar responsabilidade sobre a sua vida. Então, a visão que eu tenho é essa. O pessoal acha que é muito... Acabou. Caiu. Ok. Obrigado, Ricardo. Mais alguma pergunta ou alguma colocação? Eu tenho, Renato. Você diria que hoje o Bert, ele diz que ele não tem certeza se o trabalho seja religioso ou espiritual. Alguns acham que esse trabalho seja religioso ou espiritual, mas eu não tenho certeza. Você diria que ele continua incerto sobre a espiritualidade das constelações? Assim, Alice, eu não sei se eu posso responder essa pergunta com muita precisão. O que eu venho observando, acompanhando o Bert esses anos todos, é que cada vez mais ele se relaciona com esse trabalho como algo espiritual, ou como algo religioso. Cada vez mais ele caminha nessa direção. Mas é muito perigoso dizer isso dessa forma, no seguinte sentido. Por quê? Porque quando ele fala disso,
ele está falando, e como ele disse aqui nessa parte que nós fizemos a leitura, de um ponto, num determinado ponto, onde você se torna humilde diante desse desconhecido. Então, quando você chega nesse limite e você não quer desvendar a vida, mas você simplesmente reconhece que a vida é algo muito grande, nesse ponto, dessa forma, isso é algo profundamente religioso, porque nos coloca pequeno e humilde diante de algo muito grande. Então, se nós formos olhar esse trabalho sobre esse aspecto, isso é um trabalho religioso, isso é um verdadeiro sentido de religiosidade, onde nós nos colocamos pequeno diante de algo muito grande. Então, sobre esse aspecto, é muito claro, e eu venho acompanhando ele, e ele diz isso de uma forma muito clara. Nesse ponto, e dessa forma, sim, essa técnica é uma técnica muito espiritual, muito religiosa, porque nos coloca pequeno na perspectiva de algo muito grande. Porém, eu não sei se hoje ele já intitula isso, ou já assumiu isso dessa forma, como as pessoas costumam entender o que é espiritual ou o que é religioso. Com relação a isso, eu não saberia responder com precisão, porque eu não vi ele ainda falando nada assim de uma forma, ou depois disso tudo que a gente vem lendo, de uma forma assim tão enfática, tipo assim, sim, esse trabalho é assim, é assado, assado. Não, eu vejo que cada vez mais a sensação que eu tenho, mas é só uma sensação, o Bert está sempre muito lá na frente, e às vezes, só depois de um tempo, a gente acessa o que ele está querendo dizer, mas o que eu entendo, ele fala disso dessa forma muito pontual, muito pontual. Mas essa sua sensação faz sentido para mim também, porque eu sei muito pouco, esse universo todo das constelações sistêmicas, para mim, tem menos de 2 anos, né? Uhum. Eu sempre tive a sensação de uma separação, até porque eu comecei pelo caminho do direito sistêmico, assim, eu conheci pela técnica do direito. E para mim estava sempre muito dividido, que não tinha nada de religioso ou de transcendental nisso. E aí me chamou muita atenção o primeiro seminário que eu participei dele, que teve uma constelação que teve um representante para Jesus Cristo. E aquilo me tocou profundamente. Eu venho de uma família cristã, católica. Mas com as nossas leituras, eu percebo essa sensação que você tem, assim, dele desmistificar o senso comum da religião que associa Deus a uma pessoa humana, cheio de vaidade, cheio de vontade e de desejo. E dizer que religião é esse ato de humildade, né, de religar. Talvez a religião, na essência do que é, você se religar a algo maior de modo muito respeitoso e humilde. Assim. Faz sentido pensar que a constelação possa ter algo espiritual olhando para essa pureza e não pelo que a gente entende comumente de religião, de Deus e de Cristo, assim, de um jeito mais humano e passional até. Exatamente. Eu sinto que é exatamente isso que ele faz. Ele desmistifica essa relação de que Deus é uma coisa humana, é uma coisa muito humana, cheio de desejos, de vontades, inclusive de birras, né? É, isso. E ele coloca a religiosidade, a espiritualidade dentro de um outro contexto, totalmente diferenciado, onde Deus não entra dentro desse contexto. Né? Sim. Posso falar uma coisa, Renato? Sim. Posso falar? Sem nada. Então, e também, eu acho que uma coisa que a gente aprende muito na religião é achar que a gente pode fazer trocas com Deus, né? Então, eu dou algo e recebo outro. Então, se eu posso dar mais um pouquinho para receber um pouco mais. Acho que vem muito daí, né? Também. Vem exatamente dessa ideia de que Deus é algo humano.
Como se fossem as nossas relações de troca. Entre amigos, entre casais, a gente se relaciona com Deus como se fosse desse jeito, uma troca. A Cláudia tem uma pergunta. Só que, desculpa, Renato, eu te interrompi. Não, era isso mesmo. Cláudia, não interrompeu não, Alice. Antes de você perguntar, eu só queria chamar a atenção. Eu não sei quem de nós a todo momento está clicando nesse botãozinho verde, Share Screen, que compartilha a tela. E aí aparece a tela da pessoa. Só para a gente ficar atento, para não fazer esse compartilhamento. Pode falar. Acabou de acontecer. Oi, gente. Boa noite. Tá? Vocês estão me ouvindo? Sim, Cláudia, pode falar. Oi. Eu não entendi, quer dizer, eu entendi mais ou menos essa história do convento, né, que a participante fala que foi lá no convento com outra mulher e aí teve uma falta de ar e ele brincou com a situação. Eu não sei se a resposta a essa minha sensação de não ter captado vai mais ou menos na linha que você começou a falar a respeito da pergunta anterior da Vanessa. Enfim, eu queria que você explorasse um pouco mais a moral da história, dessa história aí do convento. É a mesma questão. Ele coloca isso, inclusive, para abordar o tema sobre outro aspecto. Em outras palavras, uma freira que se entrega no convento a Deus, ela se tornou uma namorada de Deus, né? Então, é como se Deus tivesse um monte de amantes aqui na Terra. Então, em outras palavras, ele começa a tirar um sarro, ou ser meio irônico com relação a isso, no sentido de que, como as pessoas, elas inclusive falam que são casadas com Deus, como elas se relacionam com Deus como se ele fosse um ser humano, né? Como as pessoas se relacionam e são fiéis a isso, como se é fiel dentro de uma relação afetiva entre homem e mulher. Então, é a mesma pegada. Ele está fazendo uma analogia de como o ser humano tem essa tendência de colocar Deus numa relação humana, de igual para igual. É uma coisa... É como a religião vem sendo lidada. E por isso ele tira sarro disso, ironiza, né? Tá. Entendi. Beleza para mim. Obrigada, Renato. Imagina. Mais alguma pergunta, Alice? Ou colocações? Não. Então, Nádia, vamos continuar mais um pouco, por favor? Movimentos da alma. Esse trabalho e aquilo que traz à luz tem uma dimensão religiosa ou espiritual, o que quer que se entenda por isso. Às vezes, imagino quais as consequências desse trabalho e daquilo que traz à luz para a atitude religiosa. Ele nos obriga ao reconhecimento à Terra e ao reconhecimento de que estamos entrelaçados de maneira múltiplice em algo terreno, em algo que nos dirige, sem que percebamos. Muitas religiões me parecem ir numa direção que nos impede de encarar essa realidade. Somente quando tivermos encarado essa realidade, teremos a profunda humildade que nos une com o que atua por trás de tudo e cria uma atitude de confiança de que, no fim, acontecerá algo que é sensato. O que me impressiona, especialmente, é que, às vezes, nas constelações familiares, decorre algo que aponta para soluções que estão além de todos os planejamentos humanos. E que essa força é sustentada por amor e serve à reconciliação. Para isso, trago um exemplo. Num curso, um homem relatou que sua mulher, depois de um acidente de automóvel, se encontrava já há vários anos em coma vigílico. Nesse estado,
ela havia dado à luz a uma criança, uma filha. Ele me pediu para constelar isso. Eu fiz com que ele colocasse uma representante para a mulher e essa filha, e um representante para um antigo namorado da mulher e para si mesmo. A filha estava em frente à mulher, o antigo namorado mais longe, e o próprio homem estava um pouco para o lado. Então, não fiz absolutamente nada, somente me sentei. E decorreu um processo totalmente por si mesmo, no qual cada um se entregou ao movimento de sua alma e aos movimentos da grande alma. Primeiro, o antigo namorado da mulher se dirigiu a ela, vagarosamente, com um amor bem profundo. Ele se colocou atrás dela e ela se deixou cair para trás e nisso fechou os olhos. A filha foi vagarosamente para a mãe. O representante do homem, o pai da criança, primeiro não sentia nada. Eu o coloquei um pouco para trás, para que não perturbasse a cena. A filha foi para a mãe, abraçou-a, e o namorado da mulher abraçou as duas por trás. Então, o representante do homem foi para trás da filha, abraçou a criança e a mãe por trás, e o namorado da mulher se retirou bem vagarosamente. Portanto, não se pode vivenciar de maneira mais bela e mais profunda o que são vínculos, o que é o amor, o que pertence um ao outro. No entanto, tudo decorreu totalmente por si mesmo. Portanto, existe uma força terrena que atua bem profundamente sobre o amor e sobre o reconhecimento de cada um, para o qual cada um tem o mesmo valor e é respeitado da mesma maneira e é igualmente importante. Ela dirige para tal solução. Isso é para mim a ação de uma alma. Que tamanho tem ela? Não sei. Até onde se estende? Não sei. Mas ela não pode ser algo divino. Ela é algo terreno. Ao mesmo tempo, atua nela uma força que também é terrível. Ambas ao mesmo tempo. Uma força que é terrível e também exige o pior. No entanto, parece que quando a deixamos agir, ela aponta para tais uniões, que une o separado. Se agora fôssemos intervir nesse processo com ideias religiosas, como conhecemos de diversas confissões do cristianismo, por exemplo, ou também de outras religiões, não poderia decorrer dessa maneira profunda. Aquilo que, aliás, consideramos religioso perturbaria aqui o religioso. Então, ainda há algo a ser observado. O verdadeiro mistério fica para além disso. Não é imaginável de outra maneira do que ficar para além disso. Não se pode tomar isso como um movimento religioso, senão respeitando-o como é. Respeita-se algo que fica ainda atrás disso. Quando se observa sob a luz dessas experiências o que acontece com seres humanos que trilham um caminho religioso ou um caminho espiritual e que o fazem de maneira radical, por exemplo, os monges budistas ou muitos santos da Igreja Católica ou muitos místicos, então me parece que esses caminhos necessitam de uma purificação e uma sublimação. O asceta é frequentemente uma renegação da realidade atual, um ir embora, uma negação em reconhecer o que é totalmente habitual. É quase sempre assim que tal ascetismo está ligado a um sentimento de superioridade sobre as pessoas denominadas comuns. Isso é o suspeito nesse caso. Contradiz as experiências que obrigam a ver a todos no mesmo plano, os bons e os maus, os vivos e os mortos. Vamos ver, alguma pergunta, Alice? Deixa eu olhar todo mundo. Eu acho que não,
Mas, Renato, eu gostaria de aproveitar esses últimos minutos, até porque a gente acabou o capítulo, para retomar junto com todos e para deixar registrado também para quem for assistir mais tarde os nossos próximos passos, já que a gente está acabando o livro. Perfeito, acho perfeito. Tá bom? Se você me permite. Tá, então, só um minutinho, eu vou encerrar. Então, obrigado, Nádia, pela leitura. Foi um prazer, muito obrigado. E eu gostaria de devolver a palavra à Alice, porque ela tem algo importante para compartilhar. Sim, obrigada, Renato. A gente estava conversando hoje, antes de iniciar a gravação, de que o livro está acabando, possivelmente a gente deve acabar no nosso próximo encontro. O Renato se dispôs a continuar, e durante a nossa leitura de hoje, Renato, eu tinha até pensado em fazer uma pausa, mas eu acho que é interessante a gente manter o ritmo. Todos nós já temos as terças-feiras já guardada para isso, assim. E a minha única preocupação é que logo, logo eu devo entrar em trabalho de parto e as primeiras semanas com a Tereza são sempre muito caóticas, né? E eu gostaria de abrir um chamado para quem quiser se voluntariar para assumir essa responsabilidade de abrir a sala e organizar e divulgar o link, pelo menos algumas horas de antecedência. Eu quero continuar participando dos encontros, mas eu gostaria que alguém assumisse essa responsabilidade para que eu fique tranquila um dia que eu não conseguir vir, saber que tudo vai andar comumente. A gente não precisa tomar essa decisão agora, nem em relação a quem seria essa pessoa voluntária, nem em relação a qual o livro. Só para a gente pensar, eu abro o chamado no nosso grupo do Facebook, enquanto isso a gente vai pensando. E desde já eu agradeço, Renato, pela disponibilidade de continuar nossos encontros, Renato. Imagina, eu é que agradeço o convite, Alice. Então é isso. Muito obrigada a todos. E aí a semana que vem a gente retoma talvez o nosso último encontro deste livro, mas não o nosso último encontro como um todo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite a todos.